Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a nossa leitura comentada do oitavo tema do nosso curso, que é o domínio sobre a criação, o trabalho e a ecologia. Então, continuando na maneira como a gente tem sempre abordado, eu vou lendo e comentando alguns pontos. Então, esse tema ele é dividido em 7 pontos. Tem um pouco mais de pontos aqui, vou tentar passar por eles de maneira mais rápida para não exceder o tempo. Então, o primeiro ponto é: Deus concede ao homem a capacidade de dominar a criação material. Deus concede ao homem a autoridade sobre o mundo e manda que ele a exerça. Deus concede aos homens o poder de participar inteligente e livremente no aperfeiçoamento da harmonia da criação para o seu próprio bem e o dos seus próximos. Converte-os em seus colaboradores. A criação está feita tendo em vista o sabá e, portanto, o culto e a adoração a Deus. O culto está inscrito na ordem da criação. Então, um comentário rápido. Essa dimensão escatológica da criação, ela serve de referência para toda a abordagem quando se trata do trabalho e da natureza, como a gente vai ver na sequência. Então, tudo deve estar orientado para Deus. A gente não pode esquecer dessa realidade quando a gente está tratando do mundo material, que é algo muito comum que se faça, né? Então, como hoje nós temos essa tendência em compartimentar tudo, então a gente coloca Deus também em um compartimento. Então, existem os assuntos de Deus, existem os assuntos de trabalho, existem os assuntos da ecologia, enfim, cada um tem o seu compartimento. E não deve ser assim, né? Então tudo deve estar orientado para Deus. Tudo pode ter compartimentos, menos Deus, né? Deus não pode ser compartimentado. Mesmo que assim a gente não utilize vamos dizer assim, o nome de Deus em um pensamento, assim, uma coisa mais prática na realidade do trabalho, mas tudo deve estar orientado, tudo deve ter Deus deve ser o pano de fundo de todas as nossas ações, em todas as nossas realidades. Continuando, essa autoridade que abarca todo o mundo visível, todos os recursos que a Terra contém e que o homem pode descobrir através da sua atividade, é concedida a todos os homens e povos. Daqui podemos extrair as seguintes consequências. A propriedade absoluta da Terra pertence a Deus. Do Senhor é a terra e tudo o que ela contém, a órbita terrestre e todos os que nela habitam. O homem deve considerar-se apenas como um administrador de um bem. Primeiro A, agora o B. A natureza não é algo que não tem dono, mas é patrimônio da humanidade. Portanto, seu uso deve resultar no benefício de todos. E C. O homem deve considerar as coisas externas que possui legitimamente, não apenas como suas, mas também como comuns, no sentido de que elas devem beneficiar não apenas a si mesmo, mas também aos outros. Isso daqui é muito interessante porque é um ponto de equilíbrio, vamos dizer, entre as ideologias que a gente vê no mundo atualmente, né? Se por um lado a gente tem uma espécie de consumismo, né, e uma espécie de ode ao consumo e à propriedade, ao poder do indivíduo em relação aos bens, né, que ele possui. Por outro, a gente tem uma espécie de divinização do bem comum, né? Como se todo o universo, todos os bens da humanidade fossem comuns e que não há espaço aí para o indivíduo. Então,
a igreja, ela se posiciona como um ponto de equilíbrio, e esse ponto de equilíbrio é dado justamente pela moral cristã. Então, se fala, né? Então, a postura que a gente deve ter em relação a isso, a gente vai ver mais na frente com mais detalhe, mas a postura que a gente deve ter em relação a tudo, inclusive como parte da nossa própria vivência cristã, de desapegamento das coisas do mundo, é a postura de um administrador. Então, é diferente de você tomar como seu, vamos dizer, mesmo que, né, legalmente, frente aos nossos pares, aos nossos próximos, à nossa sociedade, aquilo realmente é meu legal, eu posso desfrutar daquilo, eu posso fazer aquilo que eu bem entenda com aquilo, contudo, eu não posso perder de vista a responsabilidade moral que eu tenho diante da sociedade e diante de Deus. Então, é um ponto justamente de equilíbrio. O indivíduo, ele tem o seu papel, mas ele também age como responsabilidade. A gente vai ver mais na frente. Bem, o ponto 2 desse tópico é a imagem desse tema. É a imagem de Deus no homem, fundamento da autoridade. Então, bem, aqui está em diálogo com algumas posturas que se colocam hoje, que eu pessoalmente já ouvi muito falar, né? Pô, por que a gente... o que dá ao homem essa postura de ser vamos dizer assim, o manda-chuva da terra, né? Como se houvesse ali um problema moral nisso, né? Mas vamos ler aqui o que existe de fato uma base moral na revelação, né? na revelação cristã, que compreende que o homem de fato tem uma autoridade diante das outras criaturas. Né? Vamos continuar. O homem, em sua dimensão corpórea, tem certa afinidade com as outras criaturas, mas em sua dimensão espiritual tem uma verdadeira afinidade com Deus, pois foi criado à sua imagem e semelhança, com a promessa de que seria imortal. A imagem de Deus no homem é o fundamento de seu poder sobre a criação. Como imagem de Deus, o homem participa da sua sabedoria e da sua soberania sobre o mundo, e precisamente por isso deve aproximar-se da terra com a mesma atitude do Criador, que não é apenas onipotência, mas também providência amorosa. Por isso, o homem deve agir na terra com santidade e justiça, com retidão e espírito, com sabedoria e amor, como senhor e guarda, inteligente e nobre, e não como um desfrutador e destruidor sem respeito algum. Deste modo, através do homem, a providência de Deus sobre o mundo torna-se visível e eficaz. A função que o homem exerce sobre o mundo encontra uma expressão adequada no conceito de administração. O homem recebe o dom da natureza visível para administrá-la a fim de sua própria perfeição e a de seus semelhantes. Então, a gente já viu anteriormente, em outros tópicos, que, de acordo com a revelação cristã, nós somos imagem de Deus. E que essa imagem de Deus, ela nos coloca em um patamar diferenciado em relação às outras criações. Que nós somos seres compostos, ou seja, nós temos corpo e alma e espírito, e essa complexidade nos faz próximos tanto dos seres animais, vegetais, quanto dos seres espirituais, como anjos e em última instância, Deus. E é essa dimensão espiritual que nos coloca em uma postura diferente dos demais seres criados visíveis. Porque justamente nós temos essa condição racional que é capaz de deliberar de uma maneira eficaz e, mais importante, moral, né?
uma análise ética, moral sobre o que deve ser feito ou não. Então, essa faculdade do homem, né, essa capacidade que o homem tem de raciocinar, de pensar, de agir com um critério moral e ético, que é a centelha divina na nossa alma, nos habilita, né, nos dá autoridade para agir sobre o mundo. E, obviamente, aqui também deixando claro, reforçando essa ideia, né, de que o conceito da administração é fundamental aqui. Se por um lado o que nos habilita, e de fato a gente percebe na prática que nós temos essa capacidade de fazer com o que bem entendemos com a criação, tecnicamente a gente já é capaz disso, né? A gente já conseguiu dar esse salto de desenvolvimento para realmente dominar boa parte da criação, inclusive tendo poder inclusive de destruir ela, né? Isso não nos exime da responsabilidade moral que a gente tem em relação ao cuidado com a criação. A gente vai falar um pouco mais dele mais detalhadamente num ponto a seguir, mas agora o ponto 3 é sobre o trabalho, né? O trabalho no plano de Deus. O mandato sobre o mundo para cultivar e cuidar da terra é realizado através do trabalho. Portanto, isso não foi imposto ao homem como consequência do pecado original, mas entra no plano de Deus desde o início. Desde o começo de sua criação, o homem teve que trabalhar. Não sou eu quem invento, basta abrir a Bíblia nas primeiras páginas para ler que antes de que o pecado e, como consequência dessa ofensa, a morte e as penalidades e misérias entrassem na humanidade, Deus formou Adão com o barro da terra e criou para ele e para a sua descendência este mundo tão belo, para que o trabalhasse e guardasse. Devemos convencer-nos, portanto, de que o trabalho é uma maravilhosa realidade que se nos impõe como uma lei inevitável e de que todos, de uma maneira ou de outra, lhe estão submetidos, ainda que alguns pretendam fugir-lhe. Aprendei o bem. Esta obrigação não surgiu como uma sequela do pecado original, nem se reduz a um achado dos tempos modernos. Trata-se de um meio necessário que Deus nos confia aqui na Terra, dilatando os nossos dias e fazendo-nos participar do seu poder criador, para que ganhemos o nosso sustento e, simultaneamente, colhamos frutos para a vida eterna. O homem nasce para trabalhar como as aves para voar. A dimensão social da pessoa significa que estamos necessariamente interligados e, portanto, precisamos uns dos outros. Em certo sentido, essa realidade é uma expressão do ser imagem de Deus, comunidade de pessoas que trocam entre si o bem maior. Da mesma forma, com trabalho e serviço, o homem torna presente o cuidado de Deus por cada pessoa e igualmente é recebido o cuidado de Deus através do trabalho e serviço aos outros. Então, isso marca, esse ponto é especialmente relevante para um santo da igreja, que é São José Maria Escrivá, que bate muito na tecla da importância do trabalho, santo moderno, né, do século XX, na importância que o trabalho tem para a santificação do homem. Né? O mundo do trabalho é parte da natureza do homem. Inclusive, alguns pensadores, como eu me recordo agora, enfim, existem várias ideologias que pensam isso, né, como trabalho, como origem, como parte vai ver, assim, os pensadores que eu já trabalhei sobre isso, já estudei um pouquinho, colocam como também, são pensadores que não são necessariamente cristãos, colocam o trabalho como uma das bases da ação humana no mundo. E como somos seres que agem, nossa ação é através do trabalho. Então,
fica muito claro aqui, né, o que o homem faz na Terra. O homem trabalha, né, as aves voam e o homem trabalha. E isso não é uma maldição ou uma consequência do pecado. A consequência do pecado está no trabalho custar. Mas o trabalho em si nos dá dignidade, nos enche a vida, nos deixa o nosso legado, faz com que a nossa vida se torne mais repleta de significado e de plenitude, né? Uma pessoa que de fato não gosta de trabalhar é uma pessoa que não está vivendo ali a sua humanidade em plenitude, né? Mesmo que não seja um trabalho profissional, como a gente está pensando, né? Como a gente pensa hoje em dia de uma maneira moderna, mas o trabalho é tudo aquilo que a gente faz em função do nosso espaço, do nosso ambiente e em função dos outros também. E que essa realidade do trabalho, ela é um caminho, um grande caminho, uma avenida para a santidade, para Deus, para que a gente encontre Deus no trabalho. Isso não é uma invenção moderna, né? Na própria ordem até beneditinos, né, com São Bento, o lema da ordem é ora e labora, né? Trabalha e oração e trabalho. Então essa união entre trabalho e oração existiu desde sempre. Todo homem trabalha, todo homem precisa de trabalhar e, e é através do bom trabalho que também a gente encontra a felicidade. Bem, avançando. O quarto ponto é a ecologia, a autoridade do homem e o valor da natureza. O termo ecologia, do grego oika, casa, aplica-se sobretudo às relações do homem com a natureza. Durante as últimas décadas, os ensinamentos da Igreja sobre a questão ecológica têm sido abundantes. Sem descer a soluções específicas que não são da sua competência, a Igreja oferece orientações importantes que constituem um guia essencial para as relações da pessoa com o mundo. Então, o século XXI é o século da ecologia, né? Então, a gente está aí diante dessa pauta que a gente não pode desconsiderar. Ela vai ser a grande pauta, né? Como que o ser humano vai agir em relação à ecologia e em relação à economia da natureza, né? Como a gente vai conseguir avançar também nesse sentido. Nós viemos como humanidade de uma época de muita prosperidade, em que a gente prosperidade tecnológica, em que a gente conseguiu de fato, especialmente na revolução industrial, a gente no mercantilismo, enfim, toda essa já tem talvez uns 500 anos, né, que o homem realmente consegue mudar a postura em relação à natureza. Então a natureza antes, né, a imagem do caos, né, ou aquilo que vem de fora e que nos atormenta, que nos dá medo, né, como o lobo, né, aquilo que vem de fora que nos ataca e aquilo que a gente precisa se defender. Há mais ou menos 500 anos essa lógica mudou e nós passamos a enxergar como humanidade a natureza, como o mundo como aquilo que está à espera do homem para ser explorado, para ser colonizado, para ser extraído, né? Para que se transforme em riqueza. Não há, a princípio, um mal nisso, né? Como a gente bem viu. Contudo, quando a gente tira o caráter moral dessa atitude, é muito fácil que a gente explore e não cuide, né? Então a natureza, o mundo passa a ser uma propriedade minha. Eu não tenho mais essa postura do administrador.
Então, o cuidado com a ecologia, agora, a igreja orienta sempre nesse equilíbrio também, entre nunca perder de vista a nossa postura do administrador em frente às realidades ecológicas do século XXI. Avançando, né? A natureza a serviço da pessoa humana. Quinto ponto. A natureza tem um valor objetivo, mas não absoluto. O dom da terra foi concedido ao homem para que sirva ao homem e, unida a ele, glorifique Deus. Dessa forma, a natureza participa da vocação de serviço que o homem também tem. Todas as formas de vida devem ser respeitadas, cuidadas e verdadeiramente amadas como criação do próprio Senhor Deus, que criou tudo o que é bom. Mas é precisamente o valor especial da vida humana o que nos aconselha e, na verdade, nos obriga a examinar cuidadosamente a maneira como usamos as outras espécies criadas. Por isso, para salvaguardar a natureza, o problema decisivo, diz Bento XVI, é a solidez moral da sociedade em geral. Se não é respeitado o direito à vida e à morte natural, se tornam artificiais a concepção, a gestação e o nascimento do homem, se são sacrificados embriões humanos na pesquisa, a consciência comum acaba por perder o conceito de ecologia humana e, com ele, o de ecologia ambiental. É uma contradição pedir às novas gerações o respeito ao ambiente natural quando a educação e as leis não as ajudam a respeitar-se a si mesmas. Às vezes, há uma obsessão em negar toda a preeminência à pessoa humana e uma luta é feita por outras espécies que não desenvolvemos para defender a igual dignidade entre os seres humanos. Não pode ser autêntico um sentimento de união íntima com os outros seres da natureza, se ao mesmo tempo não houver no coração ternura, compaixão e preocupação pelos seres humanos. Isso daqui é uma ponderação, né, em relação a algumas atitudes ou várias atitudes que se tem em relação à natureza, né, à ecologia, quando se trata desse assunto. Existe, parece, um contrassenso entre, de um lado, né, uma proteção desequilibrada da natureza, né, e chegando ao ponto de já ouvir pessoalmente, né, dizer que o que o ser humano, que os animais, isso não é muito comum, não é incomum que a gente veja na internet, em comentários e tudo mais, mas que os animais são melhores que os seres humanos, que os seres humanos não merecem ser vivos, devem ser erradicados. Até aquele filme Matrix, em uma das falas lá eu esqueci o nome daqueles protetores do sistema, né? Dizem que o ser humano é um vírus que precisa ser erradicado porque ele só sabe explorar. Enfim. Essa mentalidade de demonizar o ser humano em frente à natureza, como que o ideal seria que o ser humano desaparecesse para que a natureza entrasse em equilíbrio, é um caminho justamente para o desequilíbrio, né? Porque toda a natureza, a natureza só tem sentido porque o ser humano existe. Se o ser humano, o sentido da vida só tem ser humano. O ser humano é o único ser que busca sentido da vida. Ou seja, se não há o ser humano na Terra, a vida dos outros animais acaba não tendo, pelo menos, o sentido que a gente utiliza para defender, que algumas pessoas utilizam para defender uma espécie de elevação da natureza frente ao ser humano, né? Chegando inclusive ao caso de propostas absurdas como o extermínio da raça humana para a preservação, né? Então, enfim, com esse tipo de postura que na sua radicalidade chega a esse extremo, né? Do autoextermínio,
como uma solução para a preservação da natureza, que a igreja coloca essa postura. Olha, a gente não pode perder de vista que a dignidade humana ela é diferente da dignidade dos outros seres, justamente por conta da centelha divina na nossa alma. Contudo, isso não nos habilita de simplesmente utilizar de uma maneira extrativista, mercadológica, consumista, os bens que Deus colocou à nossa disposição. Então, existe uma moral ali que a gente precisa obedecer para que a gente realmente consiga dar frutos. O extrativismo, o consumismo, a falta de cuidado com o ambiente, uma postura egoísta de pegar tudo que tem para si, é uma atitude que acaba esterilizando a natureza. E quando a gente pensa por outro lado também, essa questão, né, vamos dizer assim, uma superelevação da natureza frente ao homem, você chega a essa conclusão de que, cara, olha, beleza, vou colocar também num sentido radical, né? Se a vida do homem na Terra, se há de fato acaba o Armagedon, né? Acaba a vida humana na Terra. A vida que continua depois, se ela acabar, também não tem, ela não vai fazer o mesmo sentido. Quer dizer, como eu disse, não tô repetindo novamente, mas só o que dá sentido o que dá sentido às outras criações é uma hierarquia, né, em relação a Deus. E essa hierarquia em relação a Deus passa pelo ser humano. Então nós damos sentido às outras coisas. Eu acho que isso aqui vai ficar mais claro nesse próximo ponto, respeito pela natureza. A intervenção humana não é criadora, ela depara-se com uma natureza material que, como ela, tem a sua origem em Deus Criador e da qual o homem foi constituído nobre e sábio guardião. A natureza não é obra do homem, mas de Deus, vou repetir, a natureza não é obra do homem, mas de Deus, seu valor não é como... Desculpa, pessoal, vou ler novamente. A natureza não é obra do homem, mas de Deus. Seu valor não é o que o homem quiser lhe dar, tornando-se sua medida. Está a seu serviço, mas não a serviço de seus caprichos, mas sim da sua perfeição como pessoa. Tem uma fisionomia própria e um destino previamente dados por Deus. Isso implica que a ação humana sobre o mundo não deve fazer o uso da natureza contra seu próprio bem, o bem de seus próximos e o bem das gerações futuras. Por isso, há uma dimensão moral no conceito e na prática do desenvolvimento que deve ser respeitada em todos os casos. Consequentemente, a lei que deve reger a relação do homem com o mundo não é a lei da utilidade, que estabelece a razão movida exclusivamente por fins econômicos, considerando a natureza apenas como um material disponível. Bem, então aqui eu já adiantei um pouquinho no comentário do ponto anterior, que mesmo que o homem tecnicamente consiga avançar e progredir, ele não em último caso, o criador. Né? Ele pode manipular a natureza, mas essa manipulação pode gerar coisas maravilhosas e dá a impressão de coisas criadas como se fôssemos deuses, é uma ilusão, porque a gente tem condição apenas de manipular a realidade. A gente não tem como criar a realidade. A gente não tem como criar a matéria do nada. Né? A gente não tira do nada algo. Né? Nós não temos essa capacidade. Então, a gente tem que entender que as coisas que estão ao nosso redor e que nos servem são presentes de Deus e que nós devemos fazer um uso desses bens ao nosso bem, para criar novos bens, não contra
nosso próprio bem, nem contra o bem de todos e nem contra o bem da própria natureza. Então nós precisamos realmente ter essa postura que evita ações guiadas apenas pelos fins econômicos e extrativistas, né? Apesar de que o extrativismo, né, e todas as outras realidades não são em si mas sim a maneira como nós utilizamos, como nós interpretamos essa atitude. E só para deixar mais claro, né, então esse ponto anterior, em que tudo aqui, todo o que dá sentido às demais, o que dá sentido à nossa vida é Deus. E através da nossa vida, as vidas animais, elas ganham sentido. Então existe essa correlação. E, enfim, para terminar o ponto 7, a necessidade de conversão e cuidado com a natureza. A educação é uma responsabilidade ecológica, isto é, da responsabilidade consigo mesmo, com os outros e com o meio ambiente. Deve, portanto, ter como primeiro objetivo a conversão, a mudança interior da pessoa. Isso implica uma nova forma de agir em relação aos outros e à natureza, superando atitudes e estilos de vida movidos pelo egoísmo, que são a causa do esgotamento dos recursos naturais. A proteção do meio ambiente será efetivamente considerada como uma obrigação moral que diz respeito a cada pessoa e a toda a humanidade. Não será apreciada apenas como uma questão de interesse da natureza, mas da responsabilidade de cada homem perante o bem comum e os desígnios de Deus. Encerrando, né, mais uma vez, e retomando um ponto que eu peguei lá no início, nós não podemos colocar essas realidades do trabalho, da ecologia, da economia, de tudo, em caixinhas separadas de Deus, ou colocar Deus em uma caixinha. Justamente porque o que dá sentido a tudo, o que deve orientar tudo, e ao que deve ser orientado tudo é justamente Deus. E nós, seres humanos, fomos escolhidos por Deus para contribuir com essa orientação. Mesmo que tudo não esteja nas nossas mãos, né, que a eficácia das nossas ações não esteja nas nossas mãos, Deus espera que agimos, né, que colocamos os meios para que essas atitudes sejam eficazes. Então, quando a gente pensa em ecologia, quando a gente pensa em trabalho, a gente sempre tem que pensar no fim disso, né? Então, isso requer uma mudança, de fato, uma conversão interior. Se a gente pensa apenas materialmente para resolver os problemas da humanidade, sem colocar Deus na equação, a gente sempre acaba se deparando com uma atitude egoísta e o desequilíbrio. Então, o equilíbrio de fato passa pela conversão interior, em uma ordem interior de hierarquia, em que Deus está em primeiro lugar e as coisas devem ser orientadas em função disso, não em função do meu próprio bem, dos meus próprios interesses. Então, é como o texto fala, a conversão ela é o primeiro passo para que a gente de fato consiga agir melhor sobre a natureza, tendo uma postura mais consciente em relação à preservação, em relação à nossa atitude do meio e nossa atitude em relação aos outros. Bem, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo todo mundo para a nossa discussão. Muito obrigado e até lá.